quem está me acompanhando ao vivo, o irmão Sandro, Anderson, meu amigo Jair, Juniel, Valdemar. Vamos trabalhar, vamos começar, porque a gente tem muita coisa para poder falar no dia de hoje, aprender muita coisa nova, aprender a ganhar dinheiro, né? Porque essa é a grande questão, né? Aprender a botar. Porque se a gente não botar dinheiro no bolso, aí fica difícil. Como é que a gente paga as contas? Então, este mini curso hoje, os senhores que as senhoras vão ver, tá aqui, ó, prisão preventiva, teoria e prática para advogados e estudantes do direito. Isso porque, dentro do tema prisão preventiva, você vai ser tratado, às vezes, muitas vezes, com base no desespero, né? Foi decretada uma prisão preventiva contra o teu cliente, você tem que correr e tomar a providência certa, correta, por caso. Ou então não foi isso. Foi o teu cliente, ele foi preso em flagrante. Porque ele foi preso em flagrante, nós vamos ter uma audiência de custódia, e dessa audiência de custódia é possível que o juiz ele decrete a prisão preventiva do teu cliente. Então, olha que perigo. Ou você está com o processo em curso e o teu cliente ele está cumprindo algumas medidas cautelares diversas da prisão e descumpre, né? Ele se aproxima da vítima, ele tira a tornozeleira eletrônica, ele para de assinar mensalmente aquele papel que ele assina no fórum. Então, é possível que dessas três situações, o juiz ele decrete a prisão preventiva do teu cliente. Então, você tem que saber como agir nesse momento, saber estar armado também. Eu vou te falar aqui uma série de teses que você pode constituir aqui um decreto de prisão preventiva. Você tem que pegar esse código e, ó, botar para torar. Você tem que ganhar dinheiro, bom? E eu quero te mostrar uma coisa. Para dessa história que sempre você achar que quando uma pessoa ela é presa, e no caso por força de prisão preventiva, é porque ela tem culpa no cartório. Nem sempre. Poxa, cara. E o inocente? Você tem que pensar no inocente também. Tanto que tem essa passagem bíblica que a gente tem que olhar isso. Ó. Saiba de E uma Felipe coisa. Martins. É só olhar para Felipe Martins. Está preso há 6 meses. Tá falando aqui comigo, Jair? É, Tá falando o quê? o caso do ex-ministro da mesa geral da presidência, que está preso há 6 meses, provando a inocência E e, acho o, que muito e se prorrogar exagero, a muito prisão preventiva. exagero lá por parte do ministro lá do Supremo, que está deixando preso um bocado de gente sem motivo algum, né? A gente É tem que a situação de. É eu, a situação que a gente recorre normalmente a se atualizar, porque o processo penal ele está sendo deixado de lado, né? Diga-se de passagem, o devido processo legal, né? Que acho que é a base de toda peça processual. No caso dele, é um caso crasso de uma prisão preventiva que se arrasta, que não é mais preventiva, porque já exauriu os prazos, mas no início foi preventivo, que se é, pediu prova, foi provado que era desnecessário a prisão, né? O cara podia responder em liberdade. E ele, ao invés da presunção de inocência, ele atribui uma presunção de culpa, né? Aí são casos e casos que a gente deve acho que, trabalhar nesse curso para. eu sei que a coisa que aconteceu nos três poderes é bastante delicada, mas Tá complicado. consegue ver que é um certo exagero por parte do ministro do É, Supremo Tribunal Federal, né? Na manutenção da prisão preventiva do povo. exatamente, demais. Só trazendo esse fato que eu acho pertinente do assunto, né? Que é a questão da prisão preventiva. Perfeito, O, é isso mesmo. Inclusive e com a a prisão forma preventiva, acho que é parabenizar o senhor aí pela oportunização do, da do ministra. assunto, porque
ela se tornou bem trabalhada nesses últimos dias, porque ela pode ser até como peça de liberdade em caso de crimes inafiançáveis. Não cabe fiança, mas cabe a liberdade provisória, né? Perfeito. Cabe liberdade provisória sem fiança. Eu acredito que o senhor vai tocar Né? nesse item. Fala tudo, né? Porque a gente precisa de tese defensiva para, principalmente os advogados aqui, estarem municiados dessas informações. Aí, como você entrou no assunto, e eu dizia, né? Tem tudo a ver também. Não é só o cara que tem culpa no cartório, mas os inocentes também. E Deus, ele cuida dos inocentes, tá? Tanto que está aqui o Salmo, ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos. E agora, ó, o Senhor liberta os prisioneiros. Porque é uma questão de justiça. E você muitas vezes estará nessa posição, estará nessa missão de libertar os prisioneiros também, tá? Agora você tem que estudar. Você tem que pegar o código, que é aqui muitas teses que eu vou te dar, para você poder usar e libertar a pessoa, para você ganhar dinheiro. Se você não pode estar atuando, você pode fazer associação com alguém, pegar uma parceria com algum advogado, com alguém, e você ganhar dinheiro com base nisso aí, mas não fica sem ganhar dinheiro, entendeu? O que importa é isso aí, você ganhar dinheiro, arranjar alguma forma de ganhar dinheiro. Pega parceria para advogado e por aí vai. Mas fique sabendo o seguinte, você sabe das coisas que a pessoa ela é inocente e luta até o final. Principalmente por inocente. Tá bom? Salmo 146, versículo 7. Essa é a grande questão da história, né? Há uma presunção de inocência das pessoas e não uma presunção de que elas já são culpadas por terem praticado determinado delito. Quando a gente estuda em processo penal o ônus da prova, a doutrina ela quer dizer que só basta ao Ministério Público provar fato típico. E os senhores sabem que crime não é só fato típico, também é fato típico, ilícito e culpável. Quando você pega a redação da Constituição Federal, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado, a não ser depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Você pega o seguinte fio da meada: a pessoa só é culpada quando ela pratica crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Se o Ministério Público só prova fato típico, era como se houvesse uma presunção de que ele fosse ilícito e que ele fosse culpável automaticamente. E, na verdade, o que a Constituição Federal quer nos falar e nos dizer é que o órgão acusatório, o Ministério Público, ele tem que comprovar tudo, fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade. Então, veja bem, há uma ideia que presunção de inocência do teu cliente, que tem que começar desde os inícios das investigações, durante o processo até o final. Se tiver uma sentença condenatória e que não cabe mais recurso, aí sim ele vai ser considerado culpado. Eu quero te abrir os olhos para isso aí. Mas o correto é que, dizer para os senhores, que o ônus da prova ele é exclusivo do Ministério Público. Claro que se você quiser comprovar a legítima defesa, tá bom. Se você quiser comprovar uma inexigibilidade de conduta diversa do teu cliente, tá bom. Não tem problema nenhum. Agora, tudo isso aí é de responsabilidade, ou pelo menos deveria ser de responsabilidade da acusação. Então vamos lá. Chegamos ao assunto, que é prisão preventiva. Você pega essa ideia de prisão preventiva, a primeira informação que você tem que ter tem de teoria, é que ela é uma modalidade de prisão cautelar. Prisão cautelar é aquela que é aplicada antes da decisão final, antes do trânsito de julgado. Isso que é prisão cautelar. Por quê? Há um perigo, pelo menos eu tenho um pressuposto, eu sou juiz, eu estou determinando a prisão do indivíduo, há um perigo de que, se eu deixar esse indivíduo solto, ele vai causar prejuízo para a coletividade. Perceba, por isso que eu vou decretar uma prisão cautelar.
Quando você fala em prisão cautelar, nós temos duas modalidades, pelo menos duas, segundo a teoria do professor Renato Brasileiro. Você tem o que nós chamamos de prisão temporária, tá? A prisão temporária, ela não está prevista no Código de Processo Penal. Está prevista na Lei 7.960. Não é o nosso objeto de estudo, nós não vamos nos concentrar nela. Mas você sabe que a prisão temporária, e se não sabe, vai ficar sabendo agora, ela só pode ser decretada na fase das investigações. E, segundo o professor Renato Brasileiro, nós temos a prisão preventiva, que, inclusive, é o objeto da nossa aula no dia de hoje. Aí você fala, e a prisão em flagrante? Muito bem. Prisão em flagrante, o maior doutrinador hoje que nós temos é o professor Renato Brasileiro, ele fala que é uma prisão pré-cautelar. Isso porque a pessoa, ela não fica mais presa em flagrante. A prisão em flagrante, logo ela vai se transformar numa liberdade provisória, ou numa medida cautelar diversa da prisão, ou ela vai se transformar naturalmente em prisão preventiva. Então, o cara é preso, 24 horas tem uma audiência de custódia, lá na audiência de custódia o juiz tem que transformar essa prisão em flagrante, em prisão preventiva, em liberdade provisória, ou em medida cautelar diversa da prisão. É isso que o juiz vai fazer. Chegando lá na audiência. Então, pronto. Por isso que você fala que prisão em flagrante hoje ela não é cautelar, ela é pré-cautelar. Porque ela vem antes da prisão cautelar. Então, você pega aqui, prisão cautelar, duas modalidades. Antes da prisão cautelar, viria a chamada prisão em flagrante. Era sempre bem antes, sempre. Tá? Só que ela não se converte apenas em prisão preventiva. Vai se converter também em liberdade provisória ou medida cautelar diversa da prisão, claro, aí colado com liberdade provisória. Tá? A primeira coisa que você tem que saber, prisão preventiva é modalidade de prisão cautelar. Prisão cautelar é aquela que eu decreto antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se você decreta a prisão depois do trânsito em julgado, você já não vai falar prisão cautelar. Como é que você fala? Prisão penal. Prisão penal é aquela que o juiz decreta depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Sacou a ideia? Muito bem. Isso aqui tudo a título de introdução que eu estou falando para os senhores. Eu vou abrir aqui o highlighter e vou colocar o laranjinha aqui, ó. Na redação originária do Código de Processo Penal, a prisão preventiva ela poderia ser obrigatória e ela poderia ser facultativa. Quando é que obrigatoriamente o juiz tinha que mandar prender? Em duas situações. Quando ocorria o trânsito em julgado ou quando ocorria decisão de pronúncia. Você lembra lá que decisão de pronúncia é aquela decisão do final da primeira fase do tribunal do júri? No final da primeira fase do tribunal do júri, jogando crime doloso contra a vida, era dar a decisão de pronúncia e o juiz mandar prender. Aquilo ali era uma modalidade obrigatória de prisão preventiva. Hoje não tem mais, tá? Então, vou até riscar aqui, ó. Essa modalidade obrigatória não tem mais. Você tem modalidade facultativa, tá? De prisão preventiva. Ou melhor dizendo, não é que hoje é facultativa mesmo. É porque hoje se preenche os requisitos 312 do Código de Processo Penal e do artigo 313 do Código de Processo Penal, você decreta a prisão preventiva. Mas vamos ver. Então, eu vou combinar o 312 com o 313. Combinou os dois requisitos, decretar a prisão preventiva. Tá? O professor vai ter uma hipótese que não vai ser sim. Se descumprir medida cautelar diversa da prisão, você não vai precisar olhar para o 312, 313. Tá? Mas ao tempo nós vamos estudar tudo isso. Tá? Ela é cabível também na ação penal. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte. Você vai decretar a prisão preventiva na fase de investigações
e você vai decretar a prisão preventiva durante a ação penal. Isso é possível, tá? Não é possível mais de ofício. De ofício não é mais possível. De ofício quer dizer o seguinte: o juiz ia decretar a prisão preventiva por conta própria, por iniciativa própria, sem ninguém estar querendo cutucar o juiz. E alguém tem que provocar o juiz para ele decretar a prisão preventiva. Tá? Eu quero que você pegue esse macete desde agora, porque as provas, isso não cai em prova, não. Isso agora é moda de prova. O tempo todo eles estão cobrando assim prova. O juiz ele pode decretar a prisão preventiva de ofício. O juiz ele pode decretar a prisão preventiva de ofício desde que não seja na fase das investigações. Ou ele vai dizer assim: o juiz ele pode decretar a prisão preventiva de ofício apenas na fase das investigações. É tudo mentira. Você vai eliminar a sua cabeça essa história de decretar a prisão preventiva de ofício do juiz. Você me ouviu, né? Decretar não pode. Revogar de ofício pode. Revogar, que é mais benéfico para o réu. Agora, decretar a prisão preventiva, não. Tá bom? Próxima coisa. Não existe um rol taxativo de crimes para poder decretar a prisão preventiva. Em regra, e isso é uma regra quase que geral, é possível decretar a prisão preventiva em todo crime. Tá? Claro que vai ter que preencher o 313, Código de Processo Penal. Tá? Mas, em tese, é possível decretar a prisão preventiva em todo e qualquer crime. Em tese, desde que preencha o 313 do Código de Processo Penal. Quero te dizer uma outra coisa também. Eu quero que se associe essa história aqui assim, porque os caras vão querer pegar você com a prisão temporária. Eu ver que eu falei prisão temporária aqui em cima, ó, rapidinho, né? Tava aqui em cima, ó, prisão temporária, que era, ó, prisão temporária. Tá vendo a prisão temporária aí? Essa prisão temporária, ela tem um rol de crimes nela. Nós temos o artigo 1º da Lei 7.960, que vai reger a prisão temporária. O inciso 3º do artigo 1º vai trazer um rol de crimes. E só é possível decretar prisão temporária naquele rol de crimes. Por quê? Se for um crime que não está lá no inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960, eu não posso decretar a prisão temporária. Ponto, acabou. Mas não tem exceção? Não tem exceção. Por isso que eu estou batendo bola com essa informação aqui, de baixo. Ó. Não há rol taxativo de crimes. Por quê? Eu posso, em tese, decretar prisão preventiva para qualquer crime. Observado o artigo 313 do Código de Processo Penal. Tá? Última informação aqui, a título geral, que nós vamos ter, é que prisão preventiva não tem prazo determinado. Então, o cara foi preso lá preventivamente, não tem prazo em tese para o cara sair. Qual o problema? Não pode ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Por aí vai. Depende do crime. Aí a gente vai ter que visualizar essa questão. Tá? Ele não pode ficar preso preventivamente uma pena que ele não vai poder cumprir. Ele não vai ter essa pena. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagina que o teu cliente é o João Breval, a pena máxima que aplicada ao crime que ele está respondendo é 10 anos. Imagina isso aí, 10 anos. Imagina que é de 6 a 10 anos. 6 a 10. Mas o teu cliente ele é primário, tem bons antecedentes e por aí vai. E o teu cliente já está preso há 6 anos. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo jurídico. Por quê? Se ele é primário, de bons antecedentes, não tem nenhuma circunstância inominada do artigo 59 do Código Penal que vai prejudicar ele para poder aumentar a pena, se ele tiver 6 anos preso, tem que mandar soltar. Isso é um absurdo. Por quê? Provavelmente a pena dele vai ser 6 anos. Não tem como você deixar uma pessoa presa por 6 anos, preventivamente. Entendeu? Agora você bate o olho no processo. Provavelmente ele vai ficar preso aí uns 30 anos. Se ele está preso há 6 anos, não tem problema nenhum.
Entendeu? Porque quando a gente bate o olho no processo, você tem que fazer cálculo. Você que é advogado criminalista, tem que fazer cálculo, tá? Porque, inevitavelmente, clientes vocês vão chegar para vocês e vão dizer assim, ô, doutor, no máximo aí, o senhor acha que eu vou pegar quanto de cadeia? Ele vai perguntar isso para você, pode ter certeza, tá? E vai dizer, doutor, na pior das hipóteses, aí você vai ter que fazer uma soma, mais ou menos de cabeça, há uns 8 anos, há uns 15 anos. Porque, às vezes, a depender do caso, depender da estratégia, é melhor até que o teu cliente fique preso. Porque se tiver, por exemplo, custo superior, ele vai ficar numa celazinha isolada. Olha a estratégia que a gente tem, presta atenção. Ele fica numa celazinha isolada, ele não fica com outros presos, não. Entendeu? Aí ele fica lá um tempinho até ele progredir de regime. Sai do regime fechado para o regime semiaberto, fica melhor para o teu cliente. Sacaram essa história? Eu estou partindo do exemplo. Olha, tá tudo ruim para você. O processo tá uma porcaria. Você pegou, tá? As provas é tudo contra o teu cliente. Se vier uma prisão preventiva, você conversa com ele. Olha, cara, tu tem curso superior. Fica numa série especial. Você fica um tempo. Depois você progride de regime, vai para o semiaberto. Então, tudo isso você tem que conversar com ele. Porque vai ser melhor sob o ponto de vista de benefício para ele. Imaginou, teu cliente lá vai ficar na cela com um bocado de gente safado, criminoso? É melhor que ele fique numa cela especial, tá? Claro, quando transitar em julgado a sentença penal condenatória, ele vai ficar com os presos definitivos. Por isso que estrategicamente é melhor até deixar ele preso preventivamente. Tudo você tem que sacar, tá? Então veja bem, prisão preventiva não tem prazo determinado, tá? Não tem essa história. Professor, e aquele prazo de 90 dias? Nós vamos falar. Tem um prazo lá de 90 dias, os alunos sempre falam isso aqui para mim. Sempre fala. Dizendo assim, professor, não tem um prazo agora de 90 dias? É o seguinte, esse prazo de 90 dias é de revisão de prisão preventiva. O juiz que determinou a prisão preventiva vai ter um prazo de revisão periódica. A cada 90 dias, ele vai verificar se ainda estão presentes os requisitos que autorizaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Então, ele vai ver, nossa, ainda eu tenho que preservar aqui a ordem pública, então eu tenho que deixar ele preso. Ah, não tem mais perigo à ordem pública, então eu tenho que soltar ele. Então, veja bem, ele está querendo, aquele perigo de destruir provas ainda está presente, eu tenho que deixar ele preso. Ou então o juiz vai pensar, não, aquele perigo que ele tinha, que estava ameaçando testemunhas, não vai ter mais, porque as testemunhas foram embora, elas estão escondidas, elas estão protegidas, então eu tenho que soltar ele. O juiz ele vai pensar dessa forma. Esse período de 90 dias é período de revisão do decreto de prisão preventiva. E não prazo determinado. Não é um prazo máximo para o decreto de prisão preventiva. Você sacaram a história? Nunca mais, professor, às vezes uma pessoa fica por muito tempo presa. Meu filho, presta atenção. O que você tem que sacar como advogado é a seguinte ideia. Do jeito que está o teu cliente preso hoje, você fez o cálculo, lembra dessa história, pega esse código, tá? Você tem que fazer cálculo, repete comigo. Eu tenho que fazer cálculo. Cadê? Cadê aqui o chat? Coloca isso aí no chat, ó. Quero que você repita comigo. Advogado criminalista, você vai colocar assim. Tem que fazer cálculo. Você vai colocar assim no chat para você acordar. Movimenta aí. Vamos movimentar as águas. Você vai colocar isso aqui no chat para você poder acordar. Bora lá, nem esse negócio. Cadê vocês? Anderson, meu amigo Hugo, doutor Hugo, Jair, Joniele, Vicentes, Monsandro, Valdemar, Wesley, coloca assim, ó, hashtag, ó, advogado criminal tem que fazer cálculo. Tem que fazer cálculo. Esse é o hashtag, advogado, você colocar na sua cabeça. Algumas coisas você tem que colocar na sua cabeça e aplicar. Advogado criminal tem que fazer cálculo. Por quê?
Se o teu cliente ele pode ficar no máximo até 5 anos e preventivamente, não teve nem a sentença condenatória ainda, ele já está preso há 3 anos, tem alguma coisa errada na história. Então, você, como advogado criminalista, tem que entrar com habeas corpus para poder soltar teu cliente. Entendeu? No máximo, ele vai ficar 5 anos preso. Por que 3 anos ele está preso preventivamente? Não teve nem sentença penal condenatória. Tem alguma coisa, 2, 3 anos. Entendeu? Então, você tem que ter a historinha. Ó, a hashtag foi isso aí, ó. Tem que fazer cálculo, exatamente. O advogado criminal tem que fazer cálculo, beleza, bonito, viu? Você tem que ver isso aí. Porque, veja bem, o teu cliente é filhote filisteu, é filho do cão. Já praticou 300 crimes. O cara é um profissional do crime, tá? E a pena dele vai chegar, é de 3 a 10 anos, provavelmente o juiz vai se aproximar de 10 anos. Então, se ele está lá 6 anos preso, não tem problema nenhum. Você não vai conseguir tirar ele da prisão. Muito difícil. Se tiver ainda, claro, né? Requisito para poder decretar a prisão preventiva, o juiz vai deixar preso. Agora, o teu cliente não vai ficar nem 5 anos. Você fez os cálculos, tá? A pena dele não chega a 5 anos, esqueça. Se a prisão preventiva aí o cara está 3 anos, você já pode pedir para soltar. Pega o código. Pega esse código aí, viu? Outra coisa, você tem que pegar um outro código. Outro código aí. O teu cliente, ele praticou um crime, a pena não passa de 4 anos. Se o juiz inventar decretar a prisão preventiva, na hora você tem que desconstituir. Por quê? Teu cliente é primário, tem bons antecedentes, o juiz lá no final do processo ele vai substituir a pena privativa de liberdade por pena substitutiva de direito. Poder prestar serviço à comunidade, pagar a cesta básica. Se o juiz lá no final vai fazer isso aí, por que que teu cliente vai ficar preso? Não tem lógica. Por isso que eu estou dizendo, você colocou a hashtag advogado criminalista tem que fazer cálculo. Porque se não fizer cálculo, você vai deixar teu cliente aí, ó, a padecer na cadeia sem motivo. Entendeu? Você vai perder clientela. Você não quer perder clientela, porque isso vai significar você perder dinheiro. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Advogado criminalista tem que fazer cálculo. E eu trouxe aqui, ó, essa ideia aqui de excesso de prazo. Se tiver excesso de prazo comprovado, aí você vai soltar. Olha o que é que fala que esse julgado aqui da quinta turma do STJ diz o seguinte, ó, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. No caso, trata-se de ação penal complexa que envolve vários correios e visa a apuração de condutas graves que o latrocínio, o que naturalmente exige maior tempo na execução dos atos processuais. A agravante foi condenada, em primeira instância, a pena superior a 20 anos de reclusão. Aqui o julgado tem razão, quando ele diz o seguinte, olha, ele falou, olha, o crime era complexo, tinha vários e vários réus, por isso que o processo demorou demais para ser julgado. Então, se o processo demorou demais para ser julgado, não é que foi uma culpa do juiz. Se for culpa do juiz, você pode entrar com habeas corpus e soltar teu cliente. Se foi culpa da própria defesa, ou porque o processo era difícil demais, você não vai conseguir soltar por excesso de prazo. Não vai. Se você está conseguindo entender a história. Aqui o julgado ele trouxe uma outra informação, dizendo o seguinte, o processo era complexo demais. Tinha muito réu. E demorou muito para o juiz julgar, que é a sentença. E os advogados reclamando, ó, esse processo aqui tá um absurdo, o juiz está demorando demais para julgar. Meu cliente está preso preventivamente. Tem que soltar o meu cliente. Se liga aí. Poder Judiciário, você está moroso demais. O STJ disse, opa, pera lá. Não é que é um simples cálculo aritmético que esse caso, não. De tempo.
pode estar preso aí há 6, 7 anos. Mas eu quero te dizer uma coisa. O crime é latrocínio, o crime mais grave que a gente tem dentro do nosso sistema jurídico, pena maior. E você tem também aqui a situação de ter muitos réus. Pluralidade de réus. Então, o processo é complexo. Por isso que demorou para o juiz ele dar a sentença. Então, não cabe você soltar ele. Foi o que o STJ falou. Viu que é uma informação diferente? A informação é diferente. Depende muito do processo. Como é que está o teu processo? O processo está um réu, apenas um réu, é um crime de roubo, punido de 4 a 10 anos, ele está 5 anos preso. Tem alguma coisa errada. Você tem que entrar com habeas corpus para poder soltar teu cliente. Sacou essa ideia? É diferente da ideia do julgado. A ideia do julgado é muitos réus, um crime bastante complexo. Justificou o juiz ter demorado para proferir a sentença. Né? Aí, você sabe, a gente trabalha aqui nos juizados especiais. Quando o processo ele é fácil, no instante sai a sentença. Quando o processo é um pouco mais difícil, a gente dá uma segurada a mais, porque a gente tem que estudar o processo. Sempre a gente faz isso, tá? Então, essa é a ideia. Não é que uma maldade está segurando o processo. Nada. Se você for hoje para o nosso juizado especial de Cajazeiras, os processos é tudo assim, ó. Chegou saindo, chegou e sai, chegou e sai. Né? Nós temos uma prestação jurisdicional bastante efetiva lá no juizado especial de Cajazeiras. Né? Ele trabalha dessa forma aí, graças a Deus. Então tá isso aqui, a título introdutório. Tá bom? Olha esse slide aqui. Teu cliente vai ser preso e ele vai passar por uma audiência de custódia. Tá bom? Você sabe que lá na audiência de custódia vai ter de um lado o juiz, do outro lado vai ter o Ministério Público, do outro lado vai ter a defesa. Tá? Então o juiz ele vai fazer uma série de perguntas para o acusado, perguntar basicamente se ele foi bem tratado. Se alguém torturou ele, se ele passou pelo ML, entendeu? Se o policial militar foi mais bruto que ele. Então, meu amigo Jair, ele sabe que é isso aí. E dentro de toda essa história, ele vai inquirir e perguntar à pessoa. Depois ele vai passar para a defesa, vai passar para o Ministério Público e ele vai decidir a vida dessa pessoa que está presa. Isso é uma audiência de custódia, tá? Então, o que vai acontecer? Chega aqui o juiz, ó. Tá aqui o judge. Você vai ver que o Ministério Público ele vai se manifestar, né? O Ministério Público ele pode pedir